Graça e paz, então, queridos. Nós estamos estudando ainda o livro de Jó. Capítulo 40. E vamos ler dos versículos 6 ao 14. Então o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz, como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés os perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. E no 41:11, Deus fala assim para Jó: quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Amém? Vamos orar então. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, diante das Tuas escrituras, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha iluminar, Deus, a Tua palavra no nosso coração nesse momento, Deus. Para que venhamos entender, Senhor, qual o Teu propósito, Deus, em trazer esse texto diante dos nossos olhos hoje. E eu te peço, Senhor, fala conosco, Deus. Usa a minha vida, Senhor. Ó Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, como realmente pó, como a Tua palavra nos diz que nós somos pó, e ao pó nós retornaremos. Mas também temos, como o autor da carta aos Hebreus diz, um sumo sacerdote que se compadece de nós. Por isso, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós recorremos a Ti, Senhor, e te pedimos, Deus, ajuda-nos, Pai, nas nossas fraquezas, Senhor. E revela-nos, Deus, o Teu poder, mostra-nos, Deus, a Tua vontade, meu Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Então eu coloquei como título essa mensagem, o sentido da vida. O sentido da vida na filosofia antiga, ele consistia principalmente na aquisição da felicidade. As pessoas buscavam a felicidade. Buscavam encontrar a felicidade. A felicidade era considerada a característica mais elevada e mais desejada. E ainda hoje o é, né? E nesse contexto, as diferenças entre as escolas filosóficas, elas têm diferentes concepções sobre a felicidade e como cada qual acreditava que ela pudesse ser atingida. Isso acontecia na filosofia antiga. E após Platão, com o conceito da alma imortal, ocorre uma divisão em três âmbitos. Essa divisão, ela estabelece a razão, a coragem e os instintos. Apenas se essas três partes estivessem em equilíbrio e não se contradissessem mutuamente, o ser humano então poderia dizer que ele era feliz. Já Aristóteles, filósofo, da Grécia Antiga,
não julgava a felicidade como uma condição estática, mas sim uma constante ativa na alma. A felicidade humana, segundo Aristóteles, perfeita, ela só poderia ser encontrada na contemplação da vida, isso é, no filósofo, no pesquisador científico. Era ele que detinha esse poder. Já o estoicismo, ele derrubou a virtude em posição da felicidade. Só aqueles que vivem em harmonia com a ordem do cosmos, segundo o estoicismo, livre de emoções, desejos e paixões, e que também fossem indiferentes perante ao próprio destino, alcançariam o estado final, que seria isso, a apatia. Essa insensibilidade perante os acontecimentos da vida seria a paz estoica. Significava então para eles a verdadeira felicidade. Por outro lado, para o Epícoro, os epicureus, o sentido da vida jaz no desejo. Condições prévias de felicidade eram a superação do medo e da dor. Recomendava-se ainda a isolação da vida pública, resguardando-se apenas a um pequeno círculo de amigos. Mas a Idade Média foi finalmente o tempo no qual o cristianismo dominou na Europa. Então, na Baixa Idade Média, a ênfase do sentido transferiu-se do pessoal ao coletivo, na introdução de Cristo e a união mística com Deus. Então, irmãos, assim com a declaração da vida eterna, o significado da vida na visão da Idade Média estava na máxima e eterna comunhão com Deus. E todos esses conceitos, eles estão misturados no nosso intelecto. Nós somos constantemente bombardeados com esses conceitos, com conceitos que introduzem essas ideias aqui. Eles vêm através de exposições, de pensamentos que tentam nos convencer sobre o sentido que nossas vidas têm nesse mundo. Quem já não pensou assim? Que sentido tem a minha vida? Por que eu existo? Por que eu nasci? Qual o propósito da minha existência? Nós pensamos nisso o tempo todo. E Jó, ele tentava encontrar o sentido da sua vida. Nós conhecemos a história de Jó, os sofrimentos que ele passou. Nesse capítulo 40, Deus começa a confrontá-lo. Ele já havia passado por todos os seus sofrimentos, ele já estava introduzido nos piores dos seus sofrimentos, ele já tinha falado tudo aquilo que ele desejou falar. Ele já tinha também ouvido os piores conselhos dos seus melhores amigos. E é quando Eliú se levanta na defesa de Deus perante Jó. E começa a confrontar a Jó e a dizer: Jó, não é bem assim. Jó, você está se considerando melhor do que Deus. Você está se considerando mais íntegro que Deus. Isso não está certo. E Jó tentava encontrar o sentido em sua vida. Ele tentava entender por meio de si mesmo por que ele estava vivendo aquelas coisas. Por que eu estou sofrendo assim? Qual o sentido da minha vida? Jó começava a ponderar, eu andando em integridade, estou sofrendo. Ele declara ali nas páginas do seu livro, nos capítulos do seu livro, esse Deus me considera como inimigo. E ele levanta a sua mão contra mim, e ele me despedaça.
Sem motivo nenhum. Jó começa a se considerar indigno do sofrimento que ele está passando. E é quando Eliú se levanta na defesa de Deus perante Jó. No capítulo 40, Deus se manifesta para Jó de uma forma sobrenatural. O texto diz que ele se manifesta a Jó por meio de um redemoinho. E ele começa a falar com Jó. E ele diz aqui essas palavras para Jó. Desde o capítulo 38, Deus está falando com Jó. E Jó, antes, tentando defender a si mesmo. Por quê? Porque a sua mente limitada, ela não conseguia entender como o Todo-Poderoso, como ele diz, havia estendido a mão contra ele para o maltratar sem razão alguma. Quando foi confrontado com Deus, Jó diz, no capítulo 40, nos versículos de 4 a 5, ele diz, sou indigno. Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Versículo 5. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. E a minha pergunta é, você tem tentado encontrar sentido para a sua vida? Jó, no capítulo 19, os versículos 23 a 27. Olha o que Jó diz ali. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mesmo com toda a aflição que Jó passou, ele nunca abandonou a sua fé no seu Criador. Nós falamos aqui na semana retrasada, Sua própria esposa fala para Jó, mantens ainda a tua integridade? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. E Jó responde para ela, tu falas como qualquer doida. Tu não sabe do que tu está falando. Jó manteve sempre a sua fé. Mas será que ele, em algum momento, se perdeu? Questionou? Com certeza. Com certeza ele questionou muitas coisas e todos os seus questionamentos estão aqui registrados no seu livro. Ele diz, quem me dera. Ele nem sabia que um dia esse livro seria escrito. Jó não tinha, como eu e você, temos o seu livro escrito para que nós possamos estudar esse livro, para que nós possamos ser encorajados nesses escritos, nessas escrituras. Jó não tinha, como você e eu temos, o livro de Jó. Mesmo assim, ele declara, com toda a sua confiança, que o seu coração ainda estava firme no seu Deus. Já o apóstolo Paulo, conhecendo o livro de Jó, ele faz uma citação no texto de Romanos, no capítulo 11, os versículos 33. Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele
para que lhe venha a ser restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo passou também pelos seus bocados de sofrimento. Como ele mesmo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Deus falou para Paulo, eu vou te mostrar, Paulo, o quanto importa, o quanto é importante sofrer pelo meu nome. E Paulo teve toda essa experiência que ele teve com Deus, de também ser experimentado no sofrimento, de ter que procurar o sentido da sua vida. Mas ele encontrou. E ele mesmo diz, em incentivo a Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei também que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Fica claro para nós, queridos, diante de tudo isso, que o verdadeiro sentido da vida está na comunhão com Deus. Não está nessa vida em essência. Não está fundamentado na felicidade que eu posso ter aqui nessa terra, ou nas alegrias, ou nas tristezas, ou mesmo no sofrimento. Não! O verdadeiro sentido da nossa vida está definido na comunhão que nós temos com esse Deus. E essa comunhão que nós temos com esse Deus vai nos levar a experimentar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós aqui nessa terra. E muito mais do que isso. Vai nos levar a viver essa vida com os olhos na eternidade, com os nossos olhos lá em cima. E só assim, queridos, nós vamos poder dizer que a nossa vida faz sentido para nós. Enquanto nós pensarmos nas coisas dessa terra, enquanto nossos olhos estiverem no sofrimento, estiverem na felicidade, estiverem nas alegrias, estiverem nessa terra, nós não conseguiremos encontrar o sentido da nossa vida. Jó, possuindo toda a experiência que ele teve em Deus, ele reconhece que as perguntas e respostas levantadas por ele e por seus amigos não têm importância. Não têm importância se comparadas à sublime bênção da verdadeira comunhão com Deus. Ele não recebeu todas as respostas. Será que você recebeu já todas as respostas? Eu não recebi. Eu estou atrás de muitas respostas. Talvez eu não receba a maior parte delas. Talvez sim, talvez não. Mas, de qualquer forma, isso não importa. Como não importou para Jó. Ele não recebeu todas as respostas, mas entendeu que Deus é justo. Também entendeu que ele também foi fiel a Deus. Ele entendeu isso. Que ele foi fiel. E então, não consegue entender o seu sofrimento em tais circunstâncias. Ele diz isso aqui nesse livro. Ele não entendeu o sofrimento em tais circunstâncias. Mas agora, depois de tudo, o que ele diz? No capítulo 40, versículo 4, Jó diz, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó entendeu. Jó agora atingiu um ponto de espiritualidade para mesmo em meio àqueles grandes sofrimentos, saber que pode
confiar em Deus, mesmo em meio a tantos sofrimentos. Aceitando qualquer quinhão que Deus tenha decretado para a sua vida. Aceitando toda e qualquer situação que Deus tenha arrojado sobre a sua própria vida. Todo o sentido de nossas vidas, como eu disse, está em termos comunhão com esse Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. Como o próprio Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Jó encerra esse livro dizendo, no capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó estava falando dele mesmo. Quem é esse? Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Quem sou eu? Jó está dizendo para si mesmo que não tenho conhecimento, encobrir o conselho do próprio Deus. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, Senhor, e eu falarei. O Senhor disse para Jó, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Veja que no capítulo 40, no iniciozinho do texto que nós lemos, no versículo 6, Deus fala para Jó assim, então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó, cinge agora os lomos como homem e eu te perguntarei e tu me responderás. Sabe o que significa essa expressão, cinge agora os lombos? Significa arregaça as tuas mangas, arregaça as tuas mangas e luta como um homem. Vamos lá, Jó, dispõe-te, arregaça as tuas mangas, mostra-me o teu poder. É o que Deus está dizendo para Jó. E Jó aqui reflete nesse comportamento que ele teve e nisso que Deus lhe falou e diz, escuta-me, pois havias dito e eu falarei e tu me perguntarás e tu me ensinarás. Jó diz, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar. Vejam toda a integridade que Deus mesmo dá testemunho sobre a vida de Jó, como nós falamos na outra parte da pregação, né? Quando Jó fala para Satanás, viste meu servo Jó, não há homem íntegro como ele em toda a terra. Mesmo assim, Jó diz, eu te conhecia só de ouvir falar. Porém, depois de toda essa experiência de Jó, Jó diz, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando nós temos esse contato com Deus, queridos, quando Deus nos confronta, quando Deus envia contra nós, porque Ele envia o sofrimento, isso causa em nós isso aqui. Nós nos abominamos, nós nos arrependemos. Quando Jó diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, ele está falando de uma prática dos hebreus, dos judeus, de tomarem a cinza e colocar sobre a cabeça como sinal de humilhação. De colocar a cara no chão, a cara no pó. Como ele também fez depois, quando ele tem notícias que ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive os próprios filhos.
Ele rasga as suas vestes em sinal de humilhação. Ele coloca cinza sobre a cabeça e ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, mas bendito seja o nome do Senhor, porque foi Ele quem deu. E Ele agora tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem do texto de Jó é uma mensagem magnífica, queridos, magnífica. Certamente, Deus quer usar isso, todo esse ensino, como uma tremenda aplicação nas nossas vidas. Nós precisamos entender, como eu disse na outra vez, né? Eu fugia desse texto, eu fugia do livro de Jó, porque eu não conseguia entender um Deus amoroso, um Deus piedoso, um Deus que fala de tanta bondade e benignidade, enviar o sofrimento ou mesmo permitir que o sofrimento viesse contra mim, sendo eu fiel. Eu pensava, Deus vai permitir o sofrimento se eu falhar, se eu pecar, se eu o aborrecer. Mas o texto de Jó não diz isso. O texto de Jó diz que ele era o mais íntegro de todos que haviam na terra. E mesmo assim, Deus enviou o sofrimento. Mas qual o desfecho dessa história? Jó diz: eu me abomino no pó e na cinza. Eu olho para mim mesmo e eu vejo que eu não valho nada. E vejo que, por mais que eu achava que eu tinha algum valor, isso não vale nada. Jó diz, por mais que eu não entenda tudo, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele se levantará em meu favor. E eu sei que vai chegar um dia onde eu vou ressuscitar, onde Deus vai me levantar dessa ruína, esteja vivo, esteja morto, Deus vai me levantar dessa ruína. E vai se levantar tão poderosamente em meu favor. Mas Jó contemplou a bondade de Deus mesmo em vida. Jó mesmo, na sua vida ainda, os últimos versículos de Jó dizem que Jó recebeu tudo em dobro. Tudo que ele tinha foi duplicado. O dobro de filhos, o dobro de bens e ainda um plus de que as suas filhas foram as filhas, as mulheres mais lindas que haviam em toda a face da terra. Curva a tua cabeça, querido. Vamos orar a esse Deus tão bom. Um Deus que muitas vezes é um Deus de mistério. Um Deus que parece que não nos diz tudo. Mas um Deus que sempre se mostra justo e íntegro e fiel. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade para conosco, Senhor. Nós te pedimos, Deus, que ainda que não consigamos, Deus, entender tudo, Senhor, que acontece conosco. Pai, nós cremos que o Senhor é o nosso Redentor. Nós cremos que o Senhor vive. Nós cremos, como diz o profeta Isaías, que o Senhor é um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam por Ti. Nós cremos, como Jó disse, Deus, que o Senhor se levantará na terra em nosso favor. O Senhor
nos restaurará do pó da miséria. Um dia, nós estaremos perante o Senhor, ressuscitados. Estaremos na Tua presença, Senhor. Estaremos na Tua glória, Senhor. Estaremos contigo, Pai, nos céus, vivendo uma eternidade com o Senhor. E nós te clamamos, Deus, que nós venhamos a viver, Senhor Deus, uma comunhão como nunca antes vivemos contigo, Pai. Que nós possamos olhar para nós mesmos, Deus, buscarmos, ó Deus, intensamente essa comunhão, Senhor, esse relacionamento com o Senhor, e te glorificar em todo o tempo, Senhor. Ainda que venhamos a enfrentar o sofrimento, Deus, ainda que muitas vezes não venhamos a encontrar respostas, ó Deus, ainda que muitas vezes venhamos a olhar para nós mesmos procurando sentido das coisas, sentido na nossa própria vida, na nossa existência. E ainda que não venhamos a encontrar essas respostas e a ter essas respostas de Ti, Senhor, nós possamos fazer a mesma coisa que Jó fez. Pó sobre a nossa cabeça. Rasgarmos as nossas vestes, rasgarmos, quem sabe, como Joel diz, o nosso coração, além das nossas vestes, antes das nossas vestes, e nos humilharmos perante Ti, Senhor. E Te glorificar, Senhor, como Jó Te glorificou, e Te adorar como Jó Te adorou, e dizer como o apóstolo Paulo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os Teus juízos e quão inescrutáveis os Teus caminhos, e quão inescrutáveis. Quem conheceu a Tua mente, Senhor? Quem conheceu a Tua mente para Te instruir? Quem foi o Teu conselheiro? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pai, nós Te pedimos, Deus, que o Senhor venha aumentar a nossa comunhão a cada dia mais, Deus. Que venhamos a crescer em comunhão, crescer em graça, ó Deus. E mesmo não entendendo tudo, Senhor, nós venhamos a correr para os Teus braços, Senhor. Correr para os Teus braços de amor, Senhor. Buscar a Tua vontade em toda e qualquer circunstância, Senhor. Buscar, Deus, qual o Teu propósito para nós, Deus. E qual o propósito para tudo que nós vivemos, Senhor. Venhamos a crescer, Senhor, em todo o tempo, na comunhão, Senhor. E Te conhecer. E dizer como Jó, a comunhão que eu tinha antes, que eu achava que tinha antes, era algo como ouvir falar de alguém. Mas agora os meus olhos Te veem. Agora os meus olhos Te veem. Por isso eu olho para mim mesmo e me vejo abominável e me arrependo dos meus pecados. É o que nós Te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus.